No vídeo anterior eu falei que os bebês leem o mundo e tudo que existe nele. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. O que eu tô querendo dizer é que essa leitura de mundo é muito importante para o processo de alfabetização da criança, pois é nessa fase que ela começa a decifrar os sinais e a reconhecer os objetos que muito em breve serão nomeados e logo em seguida decodificados pela leitura. Ficou meio confuso? Então pensa comigo. A leitura é um processo em que apreendemos e compreendemos alguma forma de informação. Normalmente essa informação está associada a coisa escrita, mas ela também pode ser visual, como uma ilustração, ou mesmo uma pintura rupestre, desenhada pelos nossos antepassados lá atrás. Quando apreciamos uma música, estamos de certa forma lendo ela. E o que dizer então do sistema Braille, que é acessado de forma tátil pelos dedos? Eu tô falando tudo isso para que a gente não subestime a leitura de mundo das crianças. Muito pelo contrário. Participe desse momento e estimule essa prática. Dessa forma, você também estará participando do início do letramento delas. A partir dos 2 anos, a criança começa a demonstrar interesse pela comunicação verbal e por algumas atividades lúdicas, como jogos e outras brincadeiras. Nessa fase, o hábito da repetição dos elementos é fundamental para que a criança já comece a decodificar alguns símbolos gráficos. Livros com uma linguagem simples, com começo, meio e fim, com imagens associadas ao texto e com uma infinidade de personagens, costumam prender a atenção da criança. Mesmo que ela ainda não consiga ler a história, e aqui eu me refiro à ideia tradicional de leitura, ler as palavras, a sua imaginação e inteligência começam a ser estimuladas. Alguns sentimentos começam a ser vivenciados. E mais importante, o cérebro começa a criar conexões neurais que vão ajudar no seu desenvolvimento. Dos 6 aos 7 anos, em alguns casos até antes, tem início a fase da pseudoleitura. Quando a criança abre um livro, visualiza as imagens, reconhece alguns sinais e finge que está lendo. É muito importante que você, como adulto, ou mesmo os seus filhos mais velhos, leiam histórias diversas e interessantes para que o repertório dela esteja muito bem alimentado antes mesmo dela entrar na escola. Além da classificação de idade, algumas situações também influenciam no processo de aquisição da leitura. Já na escola, ela começará a associar os sons com as letras impressas e as palavras faladas e escritas. Mas não pense que o processo de leitura se encerra quando a criança aprende a decodificar os símbolos escritos e relacioná-los aos seus significados. Inclusive, isso me faz lembrar de quando eu era criança e a professora pedia para eu ler o trecho de um livro em voz alta. Eu ficava tão concentrada em reproduzir aquilo que estava escrito que no final eu já não lembrava muito bem do que eu tinha lido. Além da decodificação, o processo de leitura, tanto das crianças quanto de nós adultos, passa também pelas fases de compreensão, interpretação e retenção. Compreender um texto é identificar tudo aquilo que o autor ou autora quis dizer na hora de escrevê-lo. É ser capaz de sintetizar com poucas palavras a ideia central. Muitas pessoas confundem a compreensão com a fase seguinte, da interpretação. E se eu te contar que muita gente, mesmo depois de grande, ainda tem problemas de interpretação de texto? Se compreender é entender o que aquele texto quer dizer, interpretar é adotar uma posição crítica diante dele. Não é porque compreendemos a mensagem do livro que necessariamente concordamos com ela. Esse nível de interpretação pode começar nos primeiros anos da infância, e é o nosso papel estimular na criança esse pensamento crítico. Eu não estou dizendo para você instaurar um tribunal inquisitório e exigir da criança um entendimento ou posição definitiva a respeito de um livro infantil, mas para conversar com ela. Pergunte como aquele livro fez ela se sentir, o que ela acha que aconteceu com o coelho fujão ou com o menino que viajou para a lua. Garanto que você vai se surpreender com o nível de complexidade que as crianças demonstram depois dessa experiência. Por fim, temos a fase da retenção, que nesse caso não tem nada a ver com memorizar. Lembra da história que eu contei sobre ler em voz alta para minha turma? Pois é, ela tem a ver com retenção. No meu caso, com a falta dela. Retenção tem a ver com assimilar e aprender algo daquilo que foi lido. E tudo que é aprendido acaba se relacionando com outros aprendizados e experiências. Um dos sinais de retenção acontece quando as crianças pedem para a gente reler, ou para elas relerem uma história repetidas vezes.
Aquela história específica teve um significado tão grande para elas que ficou retida na memória. Ao fazer uma nova leitura, as crianças apenas estão querendo reviver aquela experiência. Ou vai me dizer que você não gosta de reler um livro favorito, ou rever aquele filme, ou série que te marcou? Antes de encerrar o vídeo, uma informação que é bem importante. Eu falei de algumas práticas que se iniciam quando a criança completa 2 anos. Já outras práticas podem ser percebidas a partir dos 6 anos de idade e por aí vai. Só que de uma forma geral, o processo de aquisição de leitura não acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo, que se inicia quando o bebê nasce. Lembra que eu falei disso no início do vídeo? Então, e aí vai acontecendo gradualmente ao longo de toda a infância, dependendo de cada criança. Esse desenvolvimento vai depender de uma série de fatores, como os estímulos que ela recebe, as experiências que ela vivencia e a participação dos adultos durante o processo. Outra coisa, as crianças vão errar, mas é a partir do erro que elas começam a descobrir o que funciona e o que não funciona, igual a gente. Recriminar um erro pode atrapalhar o processo de alfabetização. Em vez disso, incentive seu filho a testar novas hipóteses. No fim do dia, o que importa é participar de todo esse processo com muita atenção, cuidado e carinho. Ele é um momento especial, não só para o seu filho, mas para você também. Um beijo, até a próxima, tchau!